Um, dois, três, quatro. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Kaique e nessa aula que você está vendo aí escrito rascunho é a aula sobre funções exponenciais, que a gente vai começar um pouquinho diferente do que a gente normalmente começa, mas só para você se organizar, se trata da função exponencial, algo que a gente vai ver e enfim, fala da relevância que esse assunto tem. Bom, falando um pouquinho sobre o que vai acontecer na aula de hoje, já que a gente está abordando essa parte, né, de como vai se organizar, eu vou falar de serão quatro coisas na aula de hoje. Nós definiremos do que uma função exponencial, falaremos do seu respectivo gráfico, como toda função deve ter, falaremos sobre modelos de equações exponenciais e sobre inequações, né, igualdade e desigualdade, respectivamente, em relação às exponenciais. Desculpa. E para que a gente comece bem, né, comece de uma maneira afiada, eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa parte, com bastante atenção, essa parte do rascunho que a gente vai relembrar algumas propriedades de potência, né? Lembrando, o que é uma potência? Sempre que a gente tem, por exemplo, um número como 2 elevado a 3, o 2 a gente lê como base, sim? O 3 a gente lê isso aqui como expoente. E o 2 elevado a 3 em si, isso é a potência. Tudo bem? Beleza? Que vai dar 8, né? Essa potência tem resultado 8. E a gente tem algumas propriedades, né? Coisas que a gente pode acelerar a resolução quando a gente identificar que esteja acontecendo. Então, tudo isso aqui que a gente vai falar hoje está valendo para A e B positivos, né? Maiores que zero. Por exemplo, se eu tenho duas multiplicações aqui, duas potências, né? Tá vendo? Duas potências. Tá vendo que essas potências têm a mesma base? Sempre que isso acontecer, você pode operar da seguinte maneira. Repete essa tal base que é em comum e some os expoentes. Então, vai ficar a elevado a x mais y. Assim como na multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, na divisão de potências de mesma base, você repete a base e faz o quê? Boa! Subtrai os expoentes. Tranquilo? Então, se você tem lá não sei, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x menos 3. Foi? Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Aqui a gente tem uma multiplicação e toda ela elevada a x, né? É como se a gente estivesse colocando... como, tá? Não, a regra não é essa, o nome não é esse. Mas é como se você estivesse evidenciando esse expoente x. Ou seja, você vai distribuir ele para os dois. Então vai ficar a elevado a x vezes b elevado a x. Até coloquei um exemplozinho aqui para a gente ver como é que isso aqui é rápido. Ó. Se a gente quisesse resolver, teria duas maneiras. A que a gente acabou de ver, de atribuir o 2 a tanto a esse 2 quanto ao 3 e se resolvesse aqui dentro primeiro e depois elevasse ao quadrado. Vou fazer das duas, que aí você vê que está completamente correto. 2 vezes 3 dá 6, 6 ao quadrado é 36, não é isso? Uma outra maneira de você fazer seria você fazer o seguinte, 2 ao quadrado, que nem está a regra, né? Vezes 3 ao quadrado. Como 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4 é 36. Bateu, beleza? Uma multiplicação elevada a um expoente, a gente distribui esse expoente, a divisão não vai ser diferente. A dividido por b elevado a x significa que é como se o expoente tivesse evidenciado e fica a elevado a x dividido para b elevado a x. Essa outra propriedade é o que a gente chama de potência de potência, e aqui basicamente quando isso acontece a gente multiplica essas potências. E aí eu queria aproveitar esse exemplo para mostrar uma grande diferença, quer dizer, uma sutil diferença no aspecto estético, né? Mas uma grande diferença no aspecto de resultado. Porque se a gente tem 2 elevado a 2 elevado a 3 dessa maneira, ele é completamente diferente do que esse, tá? E eu vou te mostrar o porquê. Quando a gente resolve assim, a gente acabou de ver que, por exemplo, assim, vou até permanecer com o lado direito, assim a gente multiplica os expoentes, né? Então daria 2 elevado a 6. Sim, multiplicar os expoentes, potência de potência é o que eu faço. Sendo que quando não tem o par de parênteses, é como se isso aqui, o 2 estivesse elevado a 3. E aí 2 elevado a 3 vai dar 8, né? Então, sem o parênteses, você vai fazer potência de potência de potência. E com o expoente você vai fazer a potência de potência só uma única vez, tá? Então, muita atenção no par de parênteses. Qualquer coisa, volta o vídeo aí. E quando a gente fala de uma divisão, né, rolando no expoente, ela vai ter um significado pra gente, tá? Sempre quando a divisão estiver rolando no expoente, significa que isso aqui, em algum momento, já foi raiz ou pode virar raiz, tá? Essa raiz, ela vai ter índice igual ao denominador, e aqui dentro vai ser a elevado ao numerador. Então, por exemplo, se a gente tem 8 elevado a 1/3, isso é a mesma coisa do que a raiz cúbica de 8, ou se fosse 2/3, vai. 2/3 seria isso aqui, né? 8 elevado a 2 no índice 3, raiz cúbica de 8 ao quadrado.
Tranquilo, gente? E uma última aqui para usar, inclusive, a regra de divisão para provar para vocês uma coisa que é muito importante saber. Uma divisão de um número por ele mesmo sempre vai dar 1, né? Não é isso que a gente sabe? Sempre. Porém, aqui nesse caso, e se fosse o caso de qualquer tipo de divisão de coisas iguais, aqui a gente tem uma divisão de potências de mesma base, não é isso? O que faria a gente repetir a base, teoricamente, e subtrair os expoentes. Aí olha que interessante, a gente vê que o resultado de 1 é para qualquer base elevada a zero, porque o A eu não sei quem é o valor, mas para qualquer base a gente vai ter essas regras valendo, então memorize isso aí. Para qualquer valor, aí lembrando que o A é positivo, para qualquer valor de base, né, sendo positivo, qualquer valor positivo elevado a zero sempre vai dar 1. Pode ser 1, pode ser o 2, o 3, é uma regra geral. Tranquilo, gente? Beleza? Uma outra que vale a pena eu chamar a atenção sua e fazer você pensar. Eu vou começar, daqui a pouco eu volto nesse ponto. Quanto que seria 2 elevado a menos 1? Saberia me responder? 2 elevado a menos 1? Como é que a gente pode achar isso? Tá, vou revelar logo. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que o resultado, por exemplo, de 2 dividido por 4. Vê se você concorda. Sim? Porque 4 é a mesma coisa do que 2 ao quadrado, não é isso? Então a gente teria 2, 1 menos 2. Sim? Isso daria 2 elevado a menos 1. Porém, 2 dividido por 4, que é o resultado disso, é a mesma coisa que meio, né? Vê se não é isso. Então, meio é a mesma coisa do que 2 elevado a menos 1. Basicamente, galera, o expoente negativo inverte a base. Tipo assim, se a gente tem um 3 elevado a menos 1, isso dá 1/3. Se a gente tem 3 meios elevado a menos 1, inverte, vira 2/3. Então, só o negativo tem o expoente de inverter. Aí toma muito cuidado que, por exemplo, pode ser que tenha assim, ó, 2 elevado a 3 elevado a menos 2. Como é que a gente resolve isso? Bom, lembra, o negativo 2 elevado a 3 é menos 2. 2/3 elevado a menos 2. O negativo faz inverter, então viraria 3 ao quadrado e tudo isso agora ao quadrado. E aí isso aqui ao quadrado vira 9/4. Sim? Show de bola? Ok? Então são regrinhas de potências aí pra gente relembrar. Então dá uma olhada firme, porque vale a pena a gente estar afiado nisso. Vou até puxar um pouco a tela aqui, que aí você vê tudo completo. Shows? Beleza? Então a gente já vem com a parte de definição da função. Segura aí, segura aí.